Deputado Efraim Filho, não sei se dá tempo do deputado Efraim Filho, que ele retornou. Dá. Porque a doutora tem voo, mas pronto. Então, com a palavra do deputado Efraim Filho, dá tempo ainda. 3 minutos apenas, porque serão basicamente ponderações, presidente. Mas é interessante ter esse contraponto aqui na mesa e começar o debate com algumas pequenas premissas que eu acho que são importantes para conduzir a nossa argumentação. A Câmara aprovou há pouco tempo atrás o Estatuto da Juventude, que falava basicamente dos jovens, adolescentes e até os 29 anos. Sobre esse Estatuto da Juventude, e aí já deixo aqui, como o Sandes é o autor da PEC da Juventude, eu fui o autor da emenda que colocou como meta no Estatuto da Juventude o ensino integral para todas as juventudes. Claro, é uma norma promocional, nós temos governos ineficientes que nunca olharam a educação da forma que deveria. Isso eu estou falando de Dilma, Lula, FHC, Collor, ditadura, Getúlio Vargas, Kubitschek, até chegar a Pedro Álvares Cabral. Então, isso sempre foi e sempre será um problema do Brasil em termos de eficiência. Espero que em pouco tempo isso possa mudar em virtude da consciência, da sociedade agindo dessa forma. Então, como autor dessa emenda, eu quero ter até assim, o sentimento de dizer que é importante também um outro problema, e até nos panfletos, parece, e a verdade para quem nos assiste, se coloca erroneamente no debate, parece que quem é a favor da redução da maioridade penal é contra a escola. Isso é a coisa mais equivocada e o argumento mais medíocre que pode existir. Se você é a favor da redução da maioridade, você é contra a educação, você é contra a escola, você é contra a oportunidade. Não. Do juiz Evandro que está aqui, a qualquer parlamentar, a doutora Elisa, eu tenho absoluta convicção que ninguém aqui é contra melhores escolas, melhor educação, mais oportunidades, e as leis existem nesse sentido e os governos não a implementam. Portanto, uma coisa é ser a favor da redução da maioridade penal e ser a favor de mais escolas e melhor educação, como deveras é o meu caso. Tá certo? Aí, quando se coloca Kelsen, como se referiu a doutora Elisa, na teoria pura da norma de Kelsen, o que é que significa maioridade penal? Maioridade penal, 2 pontos. Capacidade de discernimento para ser responsabilizado pelos seus atos. Ponto. O resto é ideologia. O resto são valores que se colocam ao entorno para tentar complementar o seu conceito. A nossa maioridade penal, ela é arcaicamente definida por um critério etário. Se diz, desde 1940, que o jovem, menor de 18 anos, ele é incapaz. Seria essa a realidade de hoje? Dizer que o jovem menor de 18 anos é incapaz de discernir entre o certo e o errado, o bem e o mal, o lícito e o ilícito? É importante que estão citando aqui detalhes que em alguns países aumentaram, reduziram. Quem daqui sabia que no Brasil a maioridade penal já foi em 14 anos? Poucos. No século XIX aqui a maioridade foi 14 anos. No século XX em 1940, passou para 18 anos. Não resolveu. A delinquência só está aumentando. Então o movimento que outros países estão fazendo é que o Brasil está fazendo também. Está tentando ver formas alternativas de avançar nesse argumento. Nós temos o sistema penal falido, temos, mas sistema penal falido não é argumento para deixar de elaborar a melhor lei. Fazer casuística é você não fazer a melhor lei devido a problemas de ineficiência do governo. A nossa obrigação aqui é produzir a lei que seja correta, é produzir a melhor lei. Se a melhor lei é dizer que os jovens têm que cumprir pena em estabelecimentos separados, isso é o que tem que estar na lei. Caberá à sociedade cobrar do poder público essa implementação. E por fim, presidente, já para concluir, porque se o sistema penal falido fosse desculpa, quem tem 19 e 20 anos também não era para estar atrás das grades, não. Se lá é o pior dos mundos, é medieval, como disse o ministro da Justiça, então quem tem 19, 20, 21 também não era estar. Então não é argumento para deixar de aplicar a melhor lei. Então quando a gente fala de maioridade penal, tem uma pergunta para ser respondida. O jovem menor de 18 anos, de 17, de 16, ele tem discernimento sobre a responsabilidade de puxar um gatilho e tirar a vida de um pai e mãe de família, deixar um filho órfão?
ele tem responsabilidade, tem discernimento na hora de puxar um gatilho e matar um jovem e deixar uma família traumatizada pro resto da vida? Porque, para concluir, presidente, tem alguns argumentos aqui que chegam como preconceito. Parece que só quem comete crime é filho de gente humilde. Parece que só quem comete crime é quem não pôde frequentar as melhores escolas. Não. Tem muito filho de classe média, de classe alta, que tem mente criminosa, comete crime e está na impunidade da mesma forma. Aqui em Brasília tiveram filho de ministro e colocaram fogo em índio. Tá certo? Teve, ficaram na impunidade. Você tem casos parecidos com o da Suzana Richthofen, que vão aí aos montes de idades menores. Jovens, como aconteceu em Minas Gerais, que com 17 anos ele viu o zap-zap lá da namorada, degolou a cabeça dela com 17 anos. Filho de classe média, com internet, com celular. O problema, e aí é a corrente que eu me filio, que para os crimes hediondos, nós tenhamos a possibilidade da emancipação desse jovem, para ele responder pelo crime, desde que ele tenha e seja provado o discernimento para o mesmo, seja de classe alta, classe baixa ou classe média. Por quê? Para os crimes de menor potencial ofensivo, e aí concluo, como disse o doutor Evandro, que é outro argumento que precisa ser derrubado para quem nos assiste, de que a redução da maioridade penal geraria uma escola do crime. Não geraria, porque quem faz pequenos crimes não iria para trás das grades, responderia com pena de prestação de serviços à comunidade e penas alternativas que talvez tivessem a capacidade de ressocializar muito maiores do que está internado no AFEBEM, nos centros de juventude. Se ele fosse prestar serviço à comunidade, talvez esse jovem voltasse muito mais regularizado. Então, como o tempo é exíguo e Vossa Excelência foi tolerante, eu agradeço a vossa tolerância. Tem muitos outros argumentos aqui para trazer, mas eu concluo com uma pergunta. Eu sou autor da proposta de referendo, de que após a elaboração do texto de lei, que pode sair daqui com tudo ou inclusive nada, ninguém sabe o que é que vai sair daqui, pode ser com critério etário, psicossocial, pode ser com 17, 16, sem idade, que é o que eu defendo pelo discernimento. Então, nós queremos colocar esse texto de lei, reduzindo ou não a maioridade, para que a população opine. Provavelmente nas eleições de 2016, só tem um voto para vereador e um voto para prefeito, então ali você colocaria uma terceira questionamento à sociedade sobre o texto de lei já pronto, elaborado, votado e aprovado no Congresso Nacional, se a população concorda ou não. Por quê, presidente? Aí peço 30 segundos da sua excessiva tolerância já. Porque o tema da redução da maioridade penal talvez seja o tema de maior sensibilidade social dessa casa, de todos. Não é simplesmente mudar a letra fria da lei. Se mudarmos essa lei, nós estaremos mudando um padrão sociocultural brasileiro. Agradeço a tolerância e está feita a pergunta. Como era o último, eu aproveitei a prorrogação. Ainda tem deputado para fazer pergunta, mas